Olá, eu sou Humberto Goulart, correspondente da Agência Servidores aqui em Brasília, e nós estamos em plena pandemia. Você, que é pai, que é mãe, tem filhos na idade escolar, você que se preocupa com os prejuízos à educação, com 2 anos de colégio quase perdidos para os nossos estudantes, ou você que apenas observa a situação, se você pensa, vou mandar, não vou mandar meus filhos para a escola, o que é melhor, o que é pior? Ensino à distância, ensino presencial. Se você fosse governante, o que é que você faria? Para tentar responder essa pergunta, nós convidamos a doutora Cláudia Costin, que é professora visitante na Faculdade de Educação de Harvard, é diretora-geral do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas. Me corrija se eu estiver errado, Cláudia, mas você foi secretária de Educação de São Paulo no governo Alckmin, mas foi ex-ministra da Administração e Reforma do Estado no governo Fernando Henrique. Eu E aí eu já pergunto... Eu fui secretária de Educação do Rio de Janeiro e fui secretária de Cultura do Estado de São Paulo. Perfeito. Então, por isso que como eu não tinha certeza, preferi fazer a pergunta já. Mas a minha pergunta, basicamente, doutora Cláudia, é por que a educação pública acabou desfavorecida em relação à educação privada nesta tentativa de dar continuidade à escola, mesmo num ano de Covid e num ano que nós tivemos que voltar para dentro das nossas casas? Olha, infelizmente, Humberto, o que aconteceu é que a escola pública tem um problema adicional em relação à escola privada, é que a conectividade dos alunos costuma ser mais baixa. É bom que quem nos ouve, quem nos assiste, entenda que a maior parte da população estudantil, ou a população de educação básica, está no ensino público. E no ensino público é que nós temos, com maior frequência, alunos sem conectividade, sem acesso à internet. Isso tornou muito mais desafiador alguma forma de aprendizagem em casa. Mas, mesmo assim, nem os alunos de escola privada estavam preparados. Internacionalmente, ninguém estava preparado para o que aconteceu. O problema nosso no Brasil é que, para além das dificuldades de conectividade, nós tivemos problemas maiores. A nossa pandemia durou muito mais tempo que nos outros países, não houve intervalo entre a primeira e a segunda onda, então as escolas, nós somos um dos países que ficou mais tempo com as escolas fechadas. Ainda estamos em muitos estados, dado o agravamento da pandemia, com as escolas fechadas. No entanto, não tem só copo meio vazio, não, tem copo meio cheio também, porque, de uma maneira ou de outra, um exército de professores foi para a linha de frente, aprendeu a se conectar, inclusive com os alunos que não tinham acesso à internet, mandando cadernos pedagógicos impressos para as casas, dando aulas por rádio. Aliás, o Brasil já tinha uma experiência de trabalhar por rádio, dando aulas na televisão. Então, foi uma solução sendo construída, e houve um processo de aprender fazendo por parte dos professores. Não foi da forma ideal, mas a educação não parou nesse 1 ano e quase 1 ano e meio sem aulas. Aprendemos muito nesse processo. Eu queria te perguntar o seguinte, porque as universidades e algumas universidades privadas já trabalhavam com a educação à distância, mas há um tabu com relação a essa questão da tecnologia nas universidades públicas, doutora? Eu acho que há uma visão, eu diria até elitista. A universidade é campeã em alguns... temos uma universidade que faz pesquisas valiosíssimas, eu não quero discutir isso, eu quero discutir outra coisa. Existe, muitas vezes, um discurso progressista que mascara uma prática excludente. Se eu posso ser muito franca, eu não consigo entender como que as universidades federais levaram mais de um semestre para começar a dar aulas à distância.
quando escolas públicas do interior de Pernambuco, do sertão de Pernambuco, já estavam dando aulas para suas crianças. Então, o argumento que foi usado à época é que não havia conectividade. Ora, também não havia no sertão de Pernambuco para as crianças, e foram construídas alternativas ao digital. E mesmo assim, se a gente pegar um dado do Maranhão, estado do Maranhão, um dos mais pobres do país, eles criaram uma plataforma de aulas digitais, e 61% dos alunos de ensino médio estiveram consistentemente na plataforma digital e construíram, naturalmente, alternativas na forma de rádio, televisão e cadernos impressos para os quase 40% que não conseguiam. Na universidade, houve um certo discurso de tudo ou nada. Ou é por meio de plataformas e todos podem acessar, ou a gente não faz nada. Na prática, isso resultou em exclusão. Por quê? Porque se a gente fala de pessoas em situação de vulnerabilidade, são as que mais saem prejudicadas com a falta de uma resposta educacional à Covid. São aquelas que as famílias não têm livros em casa, o processo de aprender é num cômodo inapropriado para o processo de aprendizagem, com várias pessoas da família tentando aprender ao mesmo tempo, são as que mais são afetadas pelo afastamento das escolas. Quer dizer que tem que voltar a qualquer custo para as aulas? Lógico que não. A saúde naturalmente vem em primeiro lugar, e são os epidemiologistas que têm que nos dizer quando voltamos às aulas. Mas na falta da aula presencial, claro que pode ser adotada outra alternativa, e foi o que 82% dos municípios brasileiros fizeram na educação básica, e foi o que todas as redes estaduais fizeram também. Vou aproveitar essa sua resposta para fazer uma pergunta que eu mais ou menos fiz lá no começo dessa nossa conversa. Na sua opinião, a volta às aulas é fundamental, ou nós precisamos encontrar um sistema híbrido para resolver o problema da pandemia? Olha, se a gente pensar assim, em princípio, lógico que a volta às aulas é fundamental. Acho que nada substitui, pelo menos para as crianças e adolescentes, o contato humano direto professor-aluno. Para adultos é diferente. Para adultos, sim, podemos imaginar uma solução boa e adequada de educação à distância, mas mesmo nesse caso, deveria ser semipresencial. Mas indo para a tua questão sobre ensino híbrido, nós vamos ter que, daqui para frente, conviver com o ensino híbrido, eu não tenho dúvidas disso. Por quê? Porque na volta das aulas, que alguns estados já começaram a voltar, outros estão fazendo parcialmente, nós não vamos poder ter turmas de 40 alunos. Não é possível manter nenhuma forma de distanciamento social com 40 alunos nas salas de aulas convencionais. E também não imagino que daremos aulas em auditórios imensos, né? O processo educacional ele tem que ser um pouco mais personalizado. Então, nesse contexto, vai haver, e já começou a haver na volta às aulas, um revezamento de alunos. Então, metade da turma tem aulas em casa, metade tem aulas na escola, e depois revezam, às vezes é até um terço, eles vão revezando por grupos, criam-se bolhas de alunos que têm aulas juntos, que têm recreio juntos, horário de chegada juntos. Bom, tendo dito isso, o que eles aprendem em casa? E aí vem a experiência do ensino híbrido a nos dar algumas ideias. O ensino híbrido não começou para responder a essa pergunta, ele começou para uma outra finalidade. Nós já tínhamos alguma coisa de ensino não presencial, ou de aprendizagem não presencial, com o dever de casa, a lição de casa. O que era feito? Uma coisa completamente irracional. A aula expositiva na escola, né, como todos nós tivemos, e para casa uma lista de exercícios para memorizar aquilo que o professor disse ou que está no livro didático.
Hoje em dia não faz mais sentido isso. Se a gente pensar, eu trabalhei na OIT durante 18 meses lá em Genebra na iniciativa, durou 18 meses, sobre o futuro do trabalho. Como é que, com o advento da inteligência artificial, nós vamos ter que mudar a organização da sociedade. Eu era a única pessoa de educação e lá nós discutimos, eu tive que pesquisar o que vai acontecer com a inteligência artificial roubando, entre aspas, trabalho humano, mesmo trabalho que demande competências intelectuais, como é que a educação pode preparar uma geração de jovens para isso? E a conclusão que se chega, cada vez mais, é que a escola precisa ensinar a pensar, a ter pensamento crítico, pensamento sistêmico, a resolver colaborativamente problemas com criatividade, que são coisas que a inteligência artificial, nem com machine learning ou com aprendizado de máquinas, consegue fazer ainda, ou pelo menos nos próximos 25 anos. Então, nesse sentido, é muito mais sensato usar o professor no melhor da sua habilidade, usar aqui naturalmente no bom sentido. Fazer com que o professor faça uma curadoria de vídeos em tempos de professores youtubers, ou vídeos gravados por ele, ou vídeos de outros professores que ele envia para casa para que o aluno assista, ou mesmo envia pesquisas instigadoras de curiosidade, porque o aluno se consiga investigar aquela questão ou pensar. E na escola, o que o professor trabalha é muito mais a aplicação desses conceitos aprendidos em situações da realidade. Eu uma vez conversei, Humberto, com o coordenador do PISA. O PISA é um teste internacional de qualidade da educação que é aplicado pela OCDE. E ele disse que os alunos brasileiros sabem a tabela periódica de cor, os alunos de 15 anos, que ele é aplicado aqui, mas não sabem o que fazer com ela. Ou seja, não conseguem aplicar esses conceitos na realidade. Ou sabem a fórmula de Bhaskara, que é da equação de segundo grau de cor, mas não sabem o que fazer com ela. Então, cada vez mais a escola vai ter que ensinar a pensar. Aí a gente pega a pandemia e nós vamos viver uma situação híbrida. Por que não aproveitar essa situação de tanto sofrimento, de crise, para transformar numa oportunidade de inovação na educação, em que a gente possa inverter a sala de aula, mandar para casa aquilo que é aula expositiva e passar o professor de mero fornecedor de aulas expositivas para ser um assegurador de aprendizagem para todos. Faz muito sentido. Cláudia, muito importante você dizer isso, e eu me lembro que eu passei por isso. Eu sempre fui, como eu sou jornalista, eu sempre fui da área de humanas, não é? Então eu nunca sabia muito engenharia, e eu estudei física na escola, e tentavam me explicar algumas fórmulas que eu nunca tinha conseguido aprender. Um dia um sujeito, um aviador, me disse, olha, a asa do avião funciona assim, ela é desenhada de tal forma, o ar passa de tal forma e acontece tal coisa. Eu digo, meu Deus, era essa a fórmula? E aí eu fiquei surpreso. Eu tinha tantas perguntas para fazer para você a respeito de inclusão, de outras coisas, mas eu queria, para a gente poder encerrar essa entrevista, para não ficar muito longa, Cláudia, te pedir o seguinte: saber se você acredita que essa inserção tecnológica, e acho que ela é extremamente importante, principalmente na educação pública, se ela pode ser exatamente esse fator de aceleração da imersão do Brasil em educação. E que essa educação que a gente pede tanto que ela seja prioritária e que vê tantos governos deixando a educação para lá, se essa tecnologia pode ser o fator que vai trazer o brasileirinho, a criança, o jovem para a escola. Quer dizer, a tecnologia ser um fator de incentivar a educação. Pode ser por aí? Pode sim. Olha, nós temos muito preconceito com a tecnologia, então todo mundo fala, não, mas o importante é o ser humano, e é verdade que é o ser humano. Mas por que não apoiar um bom professor com boa tecnologia? No começo,
da inserção do computador na escola, as pesquisas mostravam que não tinha impacto na aprendizagem. Mas hoje, só para pegar um país que nos precedeu nessa questão, que é o Uruguai, tá certo, é um país pequeno, não é muito complexo, não é tão desigual quanto o nosso. Mas eles começaram dando computadores para os professores e para os alunos, e de fato, no curto prazo, não teve impacto. Quando eles perceberam, e foi o Ceibal, até criaram a Fundação Ceibal, o Plano Ceibal, quando ele percebeu que o que precisa é definir claramente o que o computador vai fazer, criar aulas digitais e possibilidades de colaboração, comunidades virtuais entre professores e colaboração entre alunos, que isso mudaria o jogo. Não por acaso, a melhor resposta educacional à Covid, ou a melhor aprendizagem em casa, durante esse período, foi a do Uruguai, na América Latina. E eles estavam preparados porque trabalharam com a tecnologia antes. E é verdade que durou muito menos a pandemia lá no Uruguai, eles ficaram com escolas fechadas só 3 meses, o mesmo padrão da média da Europa, mas eles se saíram bem porque eles tinham tecnologia apoiando o trabalho do professor. Bom, nós fomos obrigados a ter acesso a essa tecnologia. O brasileiro acabou, a tecnologia nos garantiu que a gente pudesse ficar tranquilamente dentro de casa nesse período de confinamento. Você acredita, só para a gente terminar, eu acabei fazendo uma outra pergunta, né? Do mesmo jeito que a tecnologia mudou esse paradigma bancário, paradigma de compra, você acha que ela pode ser, então, um fator de mudar a escola? Pode sim, se nós tivermos boas políticas públicas. Infelizmente, a política pública saiu de moda, entre aspas, nesse Brasil que está em tantos embates, né? A gente transforma a saúde, enfrenta a pandemia com boa política de saúde. Educação não é exceção. Se você tiver uma tecnologia como um fator não só na educação, mas de assegurar direitos em vários campos, e usar isso bem na política educacional, o que quer dizer preparar, formar o professor para um uso adequado da tecnologia, garantir, como a Malásia fez, conectividade no país inteiro, inclusive nas residências dos alunos, né? Há cerca de 9 anos, a Malásia conectou as residências com internet, o que de boa qualidade. Isso deixou o país muito mais preparado. Nós temos que pensar grande e garantir que a tecnologia possa ser até usada para pular etapas em educação, porque nós vivemos uma crise de aprendizagem pré-pandemia e profundas desigualdades educacionais. Se nós tivermos políticas públicas que olhem para a equidade de verdade, garantir aprendizagem com altas expectativas para todos os alunos e apoiarmos os professores nessa prática, a gente vira o jogo. Doutora Cláudia Costin, professora visitante de Harvard, mas diretora-geral hoje do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, muito obrigado pela sua disposição, por esse papo tão importante com a gente a respeito desse assunto que eu considero também extremamente importante, que é a nossa educação. Muito obrigado e até outra oportunidade. Muito obrigada.